quando você olha uma tese de inovação e de um modelo de startup, então a startup enxuta do Eric Ries lá, e você olha aquilo, e aquele modelo ele parece muito simples. E ele, na minha visão, ele funciona bem e você consegue fazer esse ciclo de iteração, né? Até pegando o que a Meta tinha como frase de escritório até alguns anos atrás, que é move fast and break things, né? Mexa-se rápido, quebra as coisas, vai fazendo, vai iterando, depois você vê o que acontece. Isso não funciona muito bem na saúde. E não, essa tese não tem se mostrado muito bem sucedida na saúde, e eu não estou falando só da América Latina ou Brasil, mas também a nível global. Então, o que, que acontece? Voltando para as fintechs. Quando você pega um modelo financeiro como o Nubank, que é um banco digital, e eu falo isso porque a gente já teve pessoas na PIP que vieram do Nubank, por exemplo, e eu também já trabalhei com pessoas de lá. Você tem dois players trabalhando muito próximos ali, talvez três players. Você tem o usuário do banco digital, você tem o banco e você tem um banco central fazendo a regulação. Então você tem um número menor de stakeholders e os interesses estão mais ou menos alinhados. Eles não estão 100% alinhados, mas de uma forma geral, um usuário de banco, ele quer fazer sua movimentação, sua transação, ele quer pedir seu crédito, quer fazer seu financiamento, e quer fazer as suas operações financeiras da melhor forma possível. E você tem do outro lado um banco digital que quer exatamente a mesma coisa. Ele quer dar exatamente isso para o seu usuário. No sistema de saúde é diferente. Você tem uma operadora de saúde, você tem uma corretora de saúde, você tem um prestador de saúde, que é dividido entre hospitais, laboratórios, home care, profissionais liberais. Você tem o paciente por si só, você tem grupos representantes de paciente, você tem sindicatos médicos. Então, você tem uma série de stakeholders e eles não necessariamente têm o mesmo interesse. Ou seja, você tem muito desalinhamento de interesses. Então, quando um paciente chega num pronto-socorro, talvez o interesse que ele tem ali em resolver o seu problema não é necessariamente o mesmo interesse que a operadora tem em relação a custo para ele, e não é necessariamente o mesmo interesse que o hospital tem em relação a custo para ele. O hospital quer maximizar seu faturamento, quer que esse paciente interne. A operadora tem o interesse de contraponto, quer que esse paciente não fique internado para não gerar sinistralidade. E o paciente muitas vezes não sabe o que ele quer, porque ele não entende o que ele tem, né? Ele não sabe ou não tem o diagnóstico da sua doença. Aí, quando você tem todos esses desalinhamentos de interesse, fica mais difícil de colocar em prática, por exemplo, o que a gente chama de Product-Led Growth. Você tem um produto que itera e melhora, empurrado pelos interesses do usuário de ter uma melhor experiência e da empresa do teu lado, da startup, de proporcionar essa melhor experiência, sabe, Bruno? Então, acho que isso é um dos grandes problemas e novos entrantes muitas vezes eles podem subestimar a complexidade desse problema e falar, não, cara, é fácil. Eu vou botar um software, o paciente vai usar um aplicativo e esse aplicativo vai integrar todos os dados de saúde que ele tem de todos os laboratórios e hospitais. Tudo bem, mas espera aí. Quem disse que esse hospital vai disponibilizar os dados? Ah, mas pela LGPD o paciente é o dono do dado. Sim, tudo bem. Mas hoje, culturalmente, o hospital e o laboratório ainda se sentem dono dessa informação, apesar de, por lei, isso ser do usuário. Então, você tem dificuldade de fazer integração entre essas plataformas, desalinhamento de interesse, sabe? Então, acho que é mais difícil inovar em saúde, até saindo alguns estudos, né, que a gente compartilhou lá no grupo, mostrando que é mais complexa e mais lenta ao crescimento das health techs. E isso tem se mostrado não só no Brasil, mas cases globais como a Oscar Health, por exemplo, é uma startup de plano de saúde digital baseada em Nova York que recebeu investimento do Google. Cara, cenário perfeito, né? Ela vai dominar o mercado de planos de saúde. Isso não aconteceu. Ela tem um market share uh, proporcionalmente pequeno em relação ao mercado de saúde americano e ainda restrito a alguns poucos estados.